Palestinos e israelenses, que guerra é essa? Por que esses dois povos estão em uma luta por muitos anos? Essa é uma batalha que pode ser considerada uma das batalhas mais longas da humanidade. Mas por que vivem em guerra esses dois povos? É o que eu vou responder no vídeo de hoje. E eu quero agora pedir para você se preparar, porque conhecimento está chegando e você vai se aprofundar e entender por que vivem em guerra esses dois povos. Vamos para a chamada do vídeo e entremos na resposta. Antes de nós entendermos por que os palestinos e os israelenses estão em guerra, vivem em guerra, nós temos que entender as origens de cada um desses povos. Eu vou falar então primeiro da origem dos israelitas. Os israelitas são descendentes de um homem chamado Abraão, patriarca, pai da nação israelita. Abraão foi chamado por Deus da terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Deus faz uma promessa a Abraão que faria dele uma grande nação e que reis iriam descender de Abraão. E isso acontece porque Abraão, ele tem uma esposa que é estéril, mas Deus opera e faz a esposa dele engravidar. E a Sara, com quase 100 anos, ela vai ter um filho chamado Isaque. Isaque vai se casar com uma mulher que também é estéril, chamada Rebeca. E a Rebeca, ela também é alvo do milagre de Deus e ela tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Em Jacó, Deus ali, ele declara que a descendência, que a promessa vai se cumprir. E Jacó, ele tem 12 filhos, que são consideradas as 12 tribos de Israel. Então aqui nós falamos de um período em que Israel está propriamente crescendo, evoluindo. E é por isso que nesse período ele é organizado por tribos. O tempo vai passar e Israel vai virar uma grande nação. Agora vamos entender a origem do povo, dos palestinos, dos árabes. Por incrível que pareça, você não vai acreditar. Por incrível que pareça, os árabes, os palestinos também são descendentes de Abraão. Quando Abraão foi chamado por Deus para peregrinar em Canaã, o Abraão vai, como eu já falei, peregrinar na terra, lá de Canaã, e ele encontra fome quando chega em Canaã. Por conta da fome, ele desce para o Egito. Descendo para o Egito, ele lá é engrandecido pelo faraó e vai subir do Egito muito rico. E com escravos egípcios, vão subir junto com no clã, na caravana de Abraão, escravos egípcios vão subir também com Abraão. Agora, o que acontece no meio desses escravos que sobem junto com a caravana de Abraão para Canaã novamente? Vem uma escrava chamada Agar. Com ela, Abraão tem um filho, porque ele pensou que Deus não cumpriria o propósito e teve um filho com Agar. E esse filho que nasceu da Agar se chamou Ismael. É o pai, é o patriarca dos árabes, dos palestinos. Ismael. Olha que interessante. A guerra então é entre irmãos. Palestinos e israelenses são irmãos em conflito. O conflito de família, então, tem sido constante. Agora, para a gente chegar no ápice e entender o real motivo da guerra entre eles, vamos falar um pouco sobre a diáspora. O que é a diáspora? Esse período onde o povo judeu, onde o povo israelita, ele vai ser disperso para viver em outros países que não seja a sua nação, a sua casa. E existiram 2 diásporas, 2 períodos que o povo judeu vai se espalhar pelo mundo e sair da terra na qual eles moravam. A primeira diáspora vai acontecer logo depois do período em que Israel se torna uma nação, vai ter um rei. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. E depois, na época de Salomão, houve ali uma separação. 10 tribos ficaram do lado de um homem chamado Jeroboão e 2 tribos ficaram de um lado de um outro homem chamado Roboão.
As tribos que ficaram do lado de Roboão ficaram conhecidas como o Reino do Norte. E as tribos que ficaram do lado de Roboão ficaram conhecidas como o Reino do Sul. Jeroboão, Reino do Norte, Roboão, Reino do Sul. O Reino do Norte, ele vai ser destruído, atacado no século 8, mais precisamente em 721, ali pelo Império Assírio, exatamente. Quando a Síria ataca Israel, Israel é levado, a diáspora vai começar a acontecer, eles são levados para a Síria. Não há a conta certa, mais precisamente não existe o número correto de quantos israelitas foram levados para a Síria, mas ali começou a diáspora. Depois, isso aconteceu no século 8, depois no século 6, em 586, agora o Reino do Sul é atacado pela Babilônia. E o que vai acontecer? O Reino do Sul, os judeus, vão passar 70 anos longe de casa, lá na Babilônia. E provavelmente o número de judeus que foram deportados para a Babilônia fica de 3 mil a 10 mil judeus que foram levados, olha a diáspora, e foram levados para longe de casa. E o que acontece? Vai chegar então agora o período da segunda diáspora. Ela vai acontecer depois que a Palestina é dominada pelo Império Romano no ano 63 a.C. 63 a.C. O que acontece é que a Roma toma conta da Palestina e vai entrar em um grande conflito com os judeus no ano de 66 depois de Cristo. A guerra entre romanos e judeus é chamada de greco-romana. Ela, de judaico, melhor dizendo, é chamada de judaico-romana. Ela acontece de 66 a 73, de 66 do ano 66 ao ano 70 depois de Cristo. No ano 70 acontece o ápice da batalha entre romanos e judeus, e os judeus levam a pior, porque o templo de Jerusalém é completamente destruído e profanado pelos romanos, e os judeus são espalhados pelo mundo. Muitos vão morar na África, na Ásia e também na Europa. Eles ficam precisamente aí 2000 anos longe de casa. Nesses 2000 anos, o que acontece? Os árabes, os palestinos, começam a popular a Palestina, a ocupar a Palestina com mais força, trazendo mais cultura para a Palestina, ocupam completamente. Imagina você, 2000 anos, é até engraçado, será que existe? Mas imagina. Tem gente que vai viajar, fica uns dias longe de casa, quando volta já viu muita coisa mudada. Imagina 2000 anos longe de casa. Vai chegar gente nova, vai chegar novos moradores, e chegou. A Palestina foi ocupada pelos árabes, pelos palestinos, e Israel agora se vê aí longe de sua pátria e com as impossibilidades de voltar para casa. Porém, no final do século XIX, um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl, ele vai criar um movimento chamado o sionismo, melhor dizendo, um movimento chamado sionismo. Esse movimento sionismo é que vai trazer agora um plano para que seja instituído um Estado para Israel. Israel tem que ter um Estado, tem que ser nação novamente, na Palestina, na terra da onde eles saíram. Eles precisam ter ali um Estado agora. E o Theodor Herzl, ele vai, através de um livro, trazer essa ideia. Por que o Theodor Herzl vai fazer isso? Porque os judeus, por conta da Segunda Guerra Mundial com o nazismo, eles vão ser massacrados. Hitler odiava os judeus, vai massacrar os judeus, e foram milhões de judeus mortos, massacrados no nazismo. E o Theodor Herzl vai fazer esse apelo
que é acatado pela ONU. A ONU vai aceitar e em 14 de maio de 1948 é criado o Estado de Israel. Israel agora tem um Estado e os judeus começam a voltar para a Palestina. Porém, essa decisão não agrada as autoridades palestinas, árabes que estão lá na Palestina. Não agrada as autoridades e muito menos a população, que começa agora a entrar em guerra com os judeus e os judeus com os palestinos por conta do lugar, daquela habitação ali, daquele local recheado de história. Temos aqui então o motivo da guerra entre palestinos e israelenses e que está tão longe de ter um fim e de ser encerrada. Esse é o motivo da guerra, a guerra por conta de lugar. Alguns dizem que também é por causa da religião, mas aqui, até onde nós caminhamos, é por conta de lugar, território. A guerra continua. E eu encerro por aqui esse vídeo e gostaria que você deixasse nos comentários qual é a sua opinião. Será que essa guerra um dia vai acabar? Até quando vai durar essa luta entre irmãos? Deixe nos comentários. É boa a sua participação, é primordial. Antes de encerrar o vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like e a compartilhar aqui o conteúdo e, acima de tudo, orar pelo meu trabalho, tá bom? E se você tem alguma dúvida bíblica, manda para mim que vai ser um prazer responder aqui no canal Teólogo da NET. Eu encerro aqui e até o próximo vídeo, se aprofundando aqui no conhecimento e na sabedoria da Palavra de Deus. Até a próxima.